haverá sinais no sol, na Na lua e nas estrelas. Ou seja, essa primeira parte que iremos analisar aqui, iremos ver os sinais nos astros, né? Nos iluminares, né? luminares. Que o Senhor Deus criou, como está lá em Gênesis, que seria para sinais dos tempos. E aqui em o evangelista Mateus, ele dá um detalhe, né? Segundo Mateus, quais seriam os sinais no sol, na lua e nas estrelas? Porque, certo, vai haver sinais no sol, na lua e nas estrelas, mas que sinais seriam esses? É importante a gente saber quando seria, quando começaria, porque muitas pessoas podem falar, mas desde que o mundo é mundo sempre houve Algum sinal, né? sinais, sempre houve, no caso, eclipse solar, eclipse lunar. As pessoas sempre remetem a isso. Só que aqui a gente vai ver, né, com o decorrer do estudo, que esses sinais ele sobrepujou todo tipo de acontecimentos do passado. Esses foram bem marcantes e está na história da humanidade. Está na história, está registrado. Se você pesquisar no Google, você vai ver aquilo que a gente vai falar aqui. Mas aqui em Mateus 24, 29, falando sobre quando começaria, o tempo em que começaria, Jesus diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento. Olha, o sol escurecer, né? A lua não dá a sua claridade, ou seja, escurecer também, e as estrelas cair, né, do firmamento. Logo depois, né, logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Tribulação. Então haverá um período de tribulação. Houve, né? Houve aqui, só contando, houve um período de tribulação e depois desse período de tribulação haveria esses sinais. E essa tribulação se deu dos 1260 anos que a gente estudou, né? No estudo passado você pode consultar aí o estudo, mas houve um período na Terra, um período de trevas, um período de a Idade das Trevas. Como é conhecido, né? Que é como é conhecido. Foi um período em que um poder político-religioso, né, que conhecemos como o catolicismo, através de seus líderes, o povo já era os perseguidos, né? Mas os seus líderes máximos aí, que é o papado, isso, bispos, eles perseguiram todo o povo comum, todo o povo simples e também pessoas importantes que desejavam seguir a Bíblia. Eles perseguiram essas pessoas. Então, desde que esse poder político religioso se uniu aí ao Estado, lá pelo ano de 300, por aí, eles se uniram, que eles começaram a perseguir os cristãos verdadeiros. Porque um poder que persegue pessoas, ele não pode ser chamado de cristão. Ele tem título, mas ele não é. Cristão persegue cristão. Cristão perseguir cristão, foi por isso que João ele se espantou, né, por ver ali essa perseguição. E esse período, a Idade das Trevas, muitas pessoas morreram enforcadas, queimadas, torturadas pelo papado, simplesmente por quererem adorar a Deus conforme a palavra de Deus, simplesmente porque eles queriam pregar e ler a Bíblia Sagrada. Então, foi um período longo, né? Viver de toda a palavra. Foi um período longo, 1260 anos se passaram. E depois desse período, que foi até o ano 1798, que encerrou definitivamente, embora a Reforma Protestante foi antes, em 1517, mas esse poder político ele só se encerrou em 1798. Foram muitas lutas para derrubar esse poder e somente em 1798 ele foi derrubado. E aí, nesse período aí, meados de 1750 até 1800, a gente vai ver os sinais que a Bíblia aqui mostra, os sinais no sol, na lua, nas estrelas e também na terra, no mar, né? E foi como Jesus falou, né? Especificou, né? Logo depois dessa tribulação, né? Ia acontecer isso, do sol escurecer, a lua não dar a sua claridade e as estrelas caírem aí do firmamento.
Agora, em que linguagem alguns profetas do Antigo Testamento já haviam predito esses sinais? Porque alguns profetas antes do próprio Cristo mencionar, quando esteve em pessoa, né, fisicamente aqui na Terra, eles falaram a respeito desses sinais, né, fizeram menção sobre o escurecimento do sol, da lua. E interessante porque assim, a Bíblia ela apresenta que o testemunho de Jesus é a mensagem que Jesus dá para o profeta. O profeta é o porta-voz. Então, Jesus estava falando, né, através dos profetas, sobre esses sinais. E quando ele esteve aqui em pessoa, né, fisicamente, assumindo a natureza do homem, ele falou, né, sobre esses sinais. Mas e os profetas? Será que alguns mencionaram a respeito desses sinais? Eu vou citar aqui alguns livros, no caso, o livro de Joel, que diz assim, Joel capítulo 2, verso 30 e 31 diz assim: Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2, verso 30 e 31. E também Joel 3, verso 15 diz: O sol e a lua se escurecem, e as estrelas reinarão e retiram o seu resplendor. Então, as estrelas retiram o seu resplendor. Joel 3,15. Também nós vamos ver em Isaías 13, verso 10, que diz: Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E também em Amós, capítulo 8, verso 9, diz: Farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Incrível, incrível. Aí ao fazer menção, né, desses acontecimentos que marcaram, né, ficaram na história, quando se escureceu então o sol e a lua? Será que houve aí uma data específica, né, um dia aí, um ano que ficou registrado? O sol e a lua teve aí o seu escurecimento. E não foi eclipse solar, nem eclipse lunar, não foi. Isso está registrado na história aí desses acontecimentos. Foi no ano 1780, exatamente no dia 19 de maio. E você vai ler aí um bom comentário falando desse dia. Esse comentário é como se fosse o jornal da época falando pra gente como foi que aconteceu esse escurecimento do sol e da lua no ano de 1780. Aqui diz assim, ó, o dia negro na região norte da América foi um daqueles fenômenos inacreditáveis da natureza, que sempre serão lidos com interesse, mas os quais a filosofia não consegue explicar. No mês de maio de 1780, houve um dia de escuridão terrível na Nova Inglaterra, no qual todos os rostos pareciam atrair trevas e as pessoas se encheram de temor. Houve grande aflição na vila onde Edward Lee vivia, e o coração dos homens desfalecia de medo, pensando que o dia do juízo estava às portas. Todos os vizinhos se congregaram em torno do homem santo, que passou as sombrias horas em oração fervorosa pela multidão perturbada. Aí diz mais: muitas casas acenderam luzes, os pássaros ficaram em silêncio, desapareceram, as aves domésticas voltaram para o poleiro. A opinião geral era que o dia do juízo estava às portas. A escuridão foi tamanha que os agricultores deixaram o trabalho no campo e voltaram para seus lares. Foi necessário acender luzes para realizar o serviço nos lugares fechados. As trevas continuaram ao longo do dia. Os galos cantaram como no raiar do dia, e tudo tinha a aparência e melancolia da noite. O alarme que esse aspecto incomum do céu provocou era muito grande. Havia trevas da meia-noite ao meio-dia. Milhares de pessoas que não conseguiam atribuir o episódio a causas naturais ficaram absolutamente aterrorizadas. E de fato o fenômeno lançou melancolia universal sobre a terra.
os sapos e bacuraus começaram a entoar suas notas. Então foi algo assim fora do comum, né? Que até os animais ali, eles passaram a se comportar como se estivessem à noite. Isso em pleno meio-dia. Foi algo que mexeu tanto com os humanos como com os animais, né? E as trevas eram tão densas que ninguém conseguia, sem uma luz de vela, ler qualquer palavra em um livro ou jornal. Eu penso nas pessoas que estavam no campo nesse momento, né? Sim, Para enxergar umas às outras, né? sim. Porque foi algo muito forte. Até sessões políticas, né, tiveram que ser suspensa porque não existia luz. Lembrando que nessa época não existia esse complexo todo, né, de energia elétrica. Uhum. Então, E mesmo assim causou impacto, né, nas pessoas, né? isso. Porque ficar um dia de trevas, conhecido na história como um dia escuro, né, um dia negro, e também se deu, o sol escureceu e depois o que aconteceu, a lua também, né? Sim, a lua, logo em seguida, no mesmo ano, ali no mesmo dia, a lua se torna em sangue, né? Ela fica totalmente. Então, foi um dia inteiro e uma noite sem lua. Completa escuridão. Completa escuridão. As pessoas, elas estavam tão aterrorizadas, achando que ali era o fim do mundo, que elas saíam pedindo perdão umas às outras por algum mal que elas tivessem feito para, né, serem salvas ali. Aqui diz assim, também. A lua toda como sangue, a escuridão da noite seguinte, 19 de maio de 1780, foi tão sobrenatural quanto o dia havia sido. As trevas da noite seguinte provavelmente foram as mais densas já observadas desde que o Todo-Poderoso criou a luz. Não consegui deixar de pensar naquela ocasião que se todos os corpos luminosos do universo houvessem sido envoltos em escuridão impenetrável ou desprovidos de existência, as trevas não poderiam ser mais completas do que aquelas. Uma folha branca de papel a poucos centímetros dos olhos era tão invisível quanto o mais negro dos veludos. Olha, veja aqui um comentário em um dos jornais da época, diz assim: a escuridão da noite seguinte foi provavelmente tão profunda e densa como a que mais o fosse, desde que o Altíssimo criou a luz até então. Faltava-lhe apenas ser palpável, para ser tão extraordinária como aquela que cobriu a terra do Egito nos dias de Noé. Porque quando houve a praga que Deus escureceu o sol ali no Egito, a Bíblia fala que a escuridão era tão densa que dava para apalpar a escuridão. Então só faltou isso. Então esses são comentários de jornalistas da época desse acontecimento. Se você for no Google, você vai conseguir achar mais detalhes sobre este dia terrível, né? Terrível para toda a população.